Olá, eu sou a Joana e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Iletrada. A nossa convidada de hoje é Viviane Pontes, autora da saga Sacrifício de Eternis, uma trilogia composta por 3 livros e uma prequela. O terceiro livro será publicado em 2026, a prequela sai no próximo dia 4 de dezembro. Viviane, tu és uma autora independente, pelo que te pergunto, qual é o maior desafio de se ser responsável por uma publicação? Acho que a questão do alcance. O escritor independente, ele acaba tendo que fazer tudo sozinho. Capa, revisão, tradução, diagramação. E depois ainda tem a parte do alcance. Como divulgar. Você não consegue colocar do livro às livrarias. Tem um grande. Um ponto que atrapalha absurdamente. Exatamente. E aí você, com apenas o link da onde você publicou, no caso Amazon ou Kobo, o que for, tentar fazer daquilo um mercado. Então eu acho que é bastante desafiador. Sim, é muito desafiador. Para mim a parte mais difícil foi descobrir que era possível ser autor independente. Se calhar agora, hoje em dia, já é tão falado nas redes sociais que esta minha dificuldade, o que eu estou a falar, talvez não faça muito sentido, mas a primeira vez que tu tens o contacto com um autor independente e tu tens aquela realização de ok, isto dá para fazer? Nunca te aconteceu? Eu já conhecia o caminho independente, mas não sabia como realmente fazer. Eu tive que ir atrás, mas eu conheço o Rudy Holloway. Não sei se tu conheces. Provavelmente conhece a série O Silo. Já ouviste falar? Não ouvi falar. Não conheço nem o senhor, nem a série. Ok. Silo é uma série de ficção científica pós-apocalíptica que foi escrita por um escritor chamado Rudy Holloway e virou série de TV. Mas ele sempre foi um autor independente, as publicações dele sempre foram Amazon. E ele ficou extremamente famoso. Isso já nas antigas, logo nos primórdios da publicação independente. Ah, eu não fazia ideia, não conhecia. Pois, eu acompanhei as séries e achava fantástico. E aí eu pesquisei sobre o autor há muitos anos atrás e ele já fazia publicação independente. E aí eu fui pesquisar como que eu conseguiria publicar independentemente. Depois de enviar alguns manuscritos e receber o feedback que demoraria de 6 a 8 meses para alguma editora responder, aqui de Portugal. Aí eu falei, não vou esperar tudo isso. Vou publicar, esperar 6 a 8 meses ainda para a chance grande de vir um não ou não ser respondida. E aí resolvi fazer pesquisa sobre isso, mas eu já conhecia essa autopublicação do Hug. Ah, eu por acaso não tinha conhecimento. Eu só conheci muito recentemente quando descobri uma autora autopublicada, mas ela não publica pela Amazon. E foi naquele momento em que eu percebi, ok, isto existe, eu não fazia ideia. Sempre achei que o caminho tivesse que passar por uma editora e não tem necessariamente que passar por uma editora. E eu acho que ainda há muito o preconceito de que o facto de um livro ter uma editora é um carimbo de qualidade, mas eu acho sinceramente que isso já se perdeu completamente. Corretíssimo. Eu já vi muito disso, especialmente nas divulgações no TikTok, que é onde eu faço primordialmente o marketing, que as pessoas duvidam muito quando não veem a marca de uma editora. Então, eu tenho aqui ao meu lado o teu livro. Eu adoro a capa, é muito powerful visualmente. Diz-me se eu estou a dizer o nome mal. Então, o teu primeiro livro, ou o livro da tua primeira saga, é Aurion. Este é o teu primeiro livro publicado ou eu estou mal informada? É o primeiro livro publicado, sim, senhor. Ok. E depois tens aqui a trilogia, em que já tens o segundo publicado e quase a publicar o terceiro. O terceiro que vai ser publicado agora não é da sequência da trilogia, é uma prequela. O terceiro efetivamente vai ser publicado só no que vem. Aqui, a contracapa do livro deixou-me um bocadinho curiosa porque tu escreves muito pouco sobre o livro na contracapa. Porquê esta escolha de escrever tão pouco?
péssima com resumos. Se tu perguntares assim, resuma o teu livro em uma frase que seja suficiente para convencer alguém a comprar, não vou conseguir fazer isso muito bem. Então, a primeira versão do livro, que saiu há algum tempo, eu fiz um resumo grande e considerei que o resumo estava acabado a dar alguns spoilers e acabei por, na versão 2, que provavelmente é a versão que tu tens, ela é mais enxuta. É a menorzinha. Foi um momento que eu aproveitei que eu tinha refeito a versão interna para corrigir alguns erros no texto. O que me ajuda muito, que são os leitores acabam enviando, tem um erro de português aqui e tal, para ajudar a editar, porque a gente não tem revisão e acaba passando algumas coisas. E a segunda versão já tá mais certinha, toda, e aí eu mudei a parte de trás para não ficar... Você falou, olha, já isso aqui já... E no segundo, eu nem coloco nada. No segundo, tem só as reviews mesmo dos leitores, betas. Sinceramente, quando vi isto, eu pensei que fosse mesmo uma opção tua. Como és uma autora independente, tem que haver aqui mais uma ligação direta com quem lê o livro. Eu pensei mesmo que fosse do género. Para mim, não vale a pena estar... Para mim não vale a pena estar a escrever muito mais, porque quem vai comprar já sabe alguma coisa, porque eu já publicitei, já partilhei. Isso era um outro ponto também interessante, que todas as pessoas que eu tive contato, eu perguntei sobre a leitura da contracapa e a maioria falou que não lê sinopse de contracapa. É assim, eu vou confessar, eu não leio. Pois, exatamente. Todas me falaram a mesma coisa. Eu falei, pô, não faz muito sentido também. Então eu vou colocar algo bem sutil, relacionado ao que é o conteúdo, para deixar claro que é uma dark fantasy. E é isso. O que é que nos podes revelar sobre a história do teu livro? É um mundo completamente destruído. O início do livro se inicia já pós-corrupção mágica. No caso, os grandes magos do passado, por alguma ambição, alguma coisa do tipo, resolveram fazer um ritual. E esse ritual correu muito errado e espalhou a corrupção sobre a Terra, destruindo várias cidades e reinos. Então, Aurion, que é o deus da luz, ele criou uma barreira mágica que protege a última cidade humana deste mundo, chamada Eternis. E ali é a única civilização que sobrou. E aí eles vivem em cima de suas regras da religião. E essa cúpula é mantida através de um cristal da luz. E de tempos em tempos, os vilarejos que estão dentro dessa cúpula, as meninas que contêm o poder da luz dentro delas, são escolhidas para virarem sacerdotisas e ajudar no processo de proteção do cristal, que é o cristal que mantém a barreira, é alimentado pelo poder das sacerdotisas. Eu já estou a achar esta história espetacular. Que bom, fico feliz. E aí que começa toda a trama. A nossas grupo de protagonistas, né? No caso, nós temos uma protagonista principal que é Lara, mas é um grupo que participa efetivamente da história. São selecionados como sacerdotisas e vão para Luminara, que é a capital desse lugar, onde elas vão se passar por um pequeno treinamento rápido e vão virar sacerdotisas. O foco do livro não é a parte de treinamento, não é um livro de escola. Os primeiros capítulos eu tento trazer um pouco de o que é o treinamento para saber o que elas passaram, mas não é o foco. E aí, sim, efetivamente elas vão se tornar sacerdotisas e aí começa realmente a história. Elas começam a ver que as coisas não são exatamente o que elas pensaram, que tem muita coisa por trás e que às vezes o que elas acreditaram não era o que era realmente a verdade. E aí se torna uma busca pela verdade e para salvar, vamos colocar assim, o mundo ou destruí-lo, porque o poder em si ali pode ser os dois. Então eu não tenho personagens bons, não tenho personagens maus. É uma história baseada em personagens cinzas. Então você pode passar pano pra todo mundo, não existir realmente um vilão, não existir realmente um herói.
Eu acho que tu não devias dizer que são personagens cinzas, porque aqui, quando tu dizes que não há uma pessoa boa nem uma pessoa má, é as pessoas, dependendo do momento, tanto podem ser boas como más, certo? Exatamente. Então elas não são cinzas, elas são só pessoas com personalidade. Exatamente. Mas é porque existe muito isso do livro do herói e do vilão. E se o livro não tem heróis e vilões? São de acordo com as suas opções ou suas escolhas ao longo do livro. Podem mudar. É como a vida real, nós às vezes fazemos É. boas escolhas, às vezes fazemos más escolhas, às vezes pensamos no próximo, outras vezes pensamos só em nós próprios. E daí que começa que vai o livro. Entendeu? É sobre essa história do que vai decorrer. Tem ação e tem o romance. Que não é o quadro, ele está ali presente o tempo todo, mas não é o foco do livro. O foco do livro é a dark fantasy, a fantasia, a política, a ação, a aventura. Mas esse romance é extremamente forte porque ele é a chave para muita coisa, apesar de não ser a parte principal da história. E aí se desenrola. Eu acho que se eu contar um pouco mais, acaba dando. Acho que deu pra entender um pouquinho. Eu acho que sim, já deu para entender um pouquinho, um pouco do que é que se trata o livro, sim, sem dúvida. E, por exemplo, se alguém não se quiser comprometer com a tua história a 100%, pode comprar esta prequela que sai a 4 de dezembro, ou não. É preciso ler os livros principais para perceber a prequela. Não, a prequela é fácil de se entender, não precisa de contexto. Mas, se você ler a prequela antes dos outros livros, pode tomar spoilers dos acontecimentos dos outros livros. Porque os livros em si, no Aureon e no Ébano, muita verdade é descoberta, porque era muitas coisas acabavam sendo escondidas. E se você ler a prequela, você já vai saber das verdades. O que é a prequela? Como comentei no início, os grandes magos do passado fizeram um ritual e esse ritual correu mal e destruiu a Terra. Esse livro é contando o que aconteceu até esse momento. Quem eram os magos, o que aconteceu com os magos para acontecer a corrupção. Então, a prequela acaba na corrupção mágica. Ok. Eu estou a perceber. E depois aqui a nossa heroína, que será a Lara. É isso? Assim, Aureon e Ébano, a principal é a Lara. Ok, pronto. E aqui os nomes são os dois nomes de Deus ou não tem nada a ver? Os nomes, os títulos. São. Pronto. Aureon é o deus da luz, Ébano é o deus das sombras. Ok. O contraste um com o outro. Tu criaste toda uma religião, todo um sistema político e o quão difícil ou quão fácil foi isso para ti? Então, eu já tenho quase 40 anos e dos 30 anos de vida foram numa mesa de RPG. Então, eu já jogava e era narradora de RPG, que são o jogo de interpretação de papéis, né? Não só dos videojogos. Então tu tens muita experiência. Então, são 30 anos criando mundos para pessoas jogarem. E aí você tem que criar em tempo dinâmico, porque quando você está jogando RPG, as pessoas vão dizendo o que elas vão fazendo, e aí você tem que ir criando na hora ali o que vai acontecendo com eles e criando a aventura. Foi assim que, na verdade, que Tolkien criou o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis é baseado em... O RPG foi baseado em Tolkien, exatamente por essa criação de mundo que ele fazia. E aí, então, eu já escrevia muito dessas pequenas novelas de background de mundo para poder as pessoas jogarem. Então, acho que já foi... Dá pra transformar em livro, lógico, foi bem mais complexo. Você tem que criar os personagens, falas e tudo, mas a criação de mundo já era algo que eu gosto muito de fazer. Ok. Então foi quase natural, digamos assim, para ti. Sim, sim. A base do mundo, a questão dos deuses, do panteão, eu já tinha escrito deste livro há 20 anos atrás. O panteão. E aí, há pouco tempo, meu marido falou: por que você não tira aquela ideia da gaveta e escreve? Ano passado, isso. E aí eu comecei a escrever da Aureon, que já tinha a escaleta, vamos colocar assim, a escaleta pronta.
E aí eu fui desenvolvendo o livro. Mas os deuses já estavam criados de RPGs antigos que eu joguei. Ok. Então, tu começaste a escrever este livro o ano passado? Sim, passado. Mas o livro é enorme. Como é que tu escreveste tão depressa? Pois. Então, eu gosto de escrever no modo arquiteto. Explicando para quem está ouvindo, existem 2 modos de escrita, que é o arquiteto e o jardineiro. O jardineiro é aquela pessoa que senta e começa a escrever sem nenhum planejamento, deixa a história fluir pela sua mente e vai colocando no papel. O arquiteto é aquele que cria a história toda antes, vai criando todas as conexões, o que vai acontecer, cria a estrutura e depois coloca o papel. Eu tenho a escaleta pronta da trilogia inteira. Eu sei o que acontece no final do 3º livro. Então, isso facilita muito na hora de escrever, porque eu não tenho que bloqueios criativos. Eu já tenho a estrutura, o que vai seguir. Eu só tenho que deixar fluir o desenrolar da história para chegar nos pontos que já estão programados para acontecer. O que me ajuda muito a colocar easter eggs. Por exemplo, tem coisas no livro 2 que você só vai entender no livro 1, que você só vai entender no livro 2, que talvez só entenda também no livro 3, coisas que acontecem. Porque eu coloquei easter eggs por conta disso. Como eu já sei tudo que vai acontecer, eu consigo produzir desde o início do jeito que eu quero. O Sacrifício de Eternis, você tá com a versão em português ou a versão em inglês? Eu estou com em português, eu não sabia que havia em inglês. Espera, deixa eu ver se comprei em português. Comprei? Estás-me a dar uma novidade. Escrevi nos 2 idiomas. É só olhar Sacrifice of Eternis. Pois, tens toda a razão. Tens toda a razão, mas queres o quê? Vieste a um podcast que se chama Iletrada por alguma razão. A iletrada sou eu. E como é que tu fizeste aqui? Tu escreveste ou traduziste para inglês? Eu traduzi e depois eu reescrevi adaptando. Ok. Então, tu tiveste, para fazer a publicação em inglês, tu tiveste que escrever o livro 3 vezes, quase. Porque é primeiro em português, depois é o traduzir e depois é o adaptar. Porque a tradução não dá o mesmo sentimento da versão original. Segui isso, tive que mudar vários parágrafos, várias coisas, vários diálogos. E diz-me uma coisa. Quanto tempo é que tu demoraste a fazer isso? Então, a tradução. Para a tradução, tive uma ajuda de revisoras em inglês. E depois eu peguei e reescrevi com a adaptação. Então foi mais ou menos cerca de 1 mês. Tu és muito rápida. Não sei como é que consegues. Mas há de ser super organizada. Eu tento bastante, porque eu não funciono sem organização. Não sei se é por conta do autismo ou alguma coisa do tipo, mas se eu não me organizar, eu não consigo fazer nada. Até no meu trabalho, eu tenho alarmes pra tudo. E aí, eu tento manter sempre. Eu tenho um calendário inteiro, eu sei todas as datas, tipo, até o dia 15 termina a análise alfa do livro. Aí, dia 15 ao dia 30 tem outra coisa e vai indo. Tem um calendário inteiro de programação do lançamento. E eu tento ficar em cima dele. E tu nunca falhas? Às vezes falha, é frustrante, falha. Mas aí eu acabo por me esforçar por excesso. Uma vez eu quase desmaiei por conta dessas doideiras, mas eu já passei noites acordada, noites inteiras. Que horror! A colocar em dia. E aí as minhas próprias betas, que eu tenho um grupo de betas que estão comigo desde do primeiro livro. Pessoas aleatórias que eu perguntei na internet, já querem ser beta do livro. E acabaram gostando tanto do livro que estão comigo até hoje. E 2 delas têm tatuado no corpo o símbolo do livro. Isso é mesmo um amor, uma coisa incrível. É sério, eu fiquei espantada. São pessoas muito queridas minhas hoje em dia. Eles me ajudam até hoje. São os alfas, os betas, eles leem os livros antes. O Tessarion já foi lido. E esses alfas, por exemplo, eles me dão dicas. Olha, isso aqui eu não consegui perceber bem esse capítulo. Ou alguma coisa do tipo. E eu vou lá e reedito antes de ir pra betagem. Isso é muito importante de se ter. E até é muito importante ter... Ok, eles me ajudaram nisso também em um outro projeto. Eu estou começando um projeto paralelo. Que não é do mundo de Sacrifício de Eternis. É um outro universo que eu estou criando. E aí eu perguntei pros alfas, vocês gostariam que a protagonista fosse uma mulher ou um homem? Porque seria a primeira vez que eu escreveria
um livro 100% na visão de um homem, em vez da visão de uma mulher. E aí eu escrevi um trecho do primeiro capítulo nas duas versões. Se uma mulher fosse um homem. E aí eles me ajudaram a escolher. Bem, Viviane, tens 2 livros publicados, que é o Orion e o Ébano. Vai sair o teu terceiro livro a 4 de dezembro e no próximo ano sai o terceiro livro da trilogia, sendo que o que sai a 4 de dezembro é uma prequela. Há aqui mais alguma informação que os ouvintes de Letrada precisem saber sobre os teus livros, caso tenham interesse em comprar e entrar neste mundo? Acho que aquilo que acabei por conversar com você em separado, ir com a mente aberta, tirar dessa mente de que livros de fantasia hoje em dia necessita ser uma romantasia. Então, não é um romance. Tem romance, mas não é um romance. Não tem muitos pais, mas tem uma aventura bastante épica. E se deixar se envolver, vai se encontrar em um mundo completamente diferente, que vai gostar muito. Podem achar os livros físicos pela Amazon e os livros digitais na Kindle e na Kobo. E nas duas versões, português e inglês. Outra coisa, os livros, apesar de, não sei se percebeste, mas no meu português, no português de Portugal, o que eu fiz? Os livros são registrados em Portugal pelo Conselho Literário Português, aprovado como livros nacionais, então por respeito ao povo português, pelo acolhimento como escritor e tudo mais, os livros estão adaptados, não estão em português de Portugal 100%. Ok. Mas muitas palavras foram adaptadas para facilitar o entendimento. O livro Ébano está muito mais adaptado porque já tive as revisoras, no caso as betas, que me ajudaram na revisão, são todas portuguesas e elas foram passando o pente fino e tirando, né? Isso aqui não faz sentido, troca por essa palavra que faz mais sentido no nosso idioma. Então ele está muito mais adaptado ao português de Portugal que o primeiro, mas o primeiro também foi removido todas as palavras que pudessem causar qualquer confusão. Olha, eu agradeço muito a tua disponibilidade para falar comigo, para apresentares o teu livro, tanto a mim como aos ouvintes de Letrada, e desejo todo o sucesso do mundo aqui para o teu livro. Mas, sim, agradeço a atenção e a disponibilidade pela leitura. E fico mesmo a aguardar a sua review. Sim. Espero que possa gostar do mundo o suficiente para ir. Aureon, Ébano e por aí. E comprar todos, não é? Claro, vamos. É sempre um prazer para o escritor quando a pessoa continua lendo sua saga, porque é sinal que gostou. Obrigada a todo mundo que está escutado também. E valeu a oportunidade.